Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Cidade Real desta noite fria aqui em Nova Friburgo. Antes de darmos início ao programa Cidade Real, quero primeiro dar boas-vindas ao colega Márcio Madeira, que iniciou hoje aqui o seu programa na TV Zoom, antecedendo o programa Cidade Real com o Direto ao Ponto. Então, para nós do Cidade Real é um orgulho ter você aqui na nossa casa compartilhando a nossa audiência aí de segunda-feira. Mas vamos à pauta dessa noite. Você tem a oportunidade aqui direto de falar com o nosso entrevistado, seguindo aí as entrevistas do mês de maio, onde a gente recebe pessoas que você pode aí trocar ideias, dar sugestões aqui para Nova Friburgo. Por isso, a sua participação se faz muito importante na noite de hoje. Interaja com o programa Cidade Real pelo nosso WhatsApp 981162400, também pelo aplicativo TV Zoom, por onde você assiste, também manda a sua mensagem. Tem a nossa linha direta 2519-2003, é o telefone aqui da TV Zoom, e o nosso e-mail direto aqui na mesa do apresentador real, programa cidadereal@gmail.com. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, desejo então a todos um bom programa. Prezado cidadão real, conforme a nossa sempre elegante, muito bem vestida produtora, jornalista Isabela Stutz já anunciou, mais uma vez, nesta segunda-feira, teremos a presença de uma importantíssima autoridade que, evidentemente, representa e defende os interesses do nosso município no âmbito da sua atuação. Você que tem acompanhado essas edições do mês em que nossa cidade comemora e celebra seus 199 anos, está acostumado a acompanhar a nossa agenda tradicional, onde oferecemos esta oportunidade para as principais autoridades municipais, que comparecem, evidentemente, trazendo esclarecimento, trazendo informação de utilidade pública, de forma clara, transparente, objetiva e mais, aproximando você do entrevistado, sem necessidade de agendamento de reunião, ofício, aguardo de disponibilidade nas agendas concorridas dessas autoridades para questioná-las, sugerir, perguntá-las, indagá-las. O programa Cidade Real aproxima as autoridades do cidadão friburguense, que é quem paga toda esta conta. Mais uma vez, estaremos aqui prestando a nossa homenagem ao município de Nova Friburgo, tentando entender melhor este cenário rumo aos 200 anos, quando teremos tempo tão somente de preparar a festa. Tenho dito isso aqui repetidas vezes. As condições para promovermos as grandes mudanças que a cidade precisa, não temos, não dispomos, que são tempo e recursos. Então, devemos minimamente, evidentemente, que também estar atento aos aparelhos de celular que tocam inadvertidamente na abertura do programa, e isso não é a primeira vez que acontece com esse ilustre assessor que está aqui nesse momento, também por vezes descontrai um pouco, o que é característica marcante do programa Cidade Real. Conforme disse, portanto, cabe-nos entender melhor o cenário, conhecer o andamento do mandato dessas autoridades que foram eleitas pelos friburguenses e, evidentemente, conhecer a sua visão sobre os próximos anos. Entendo que em 16 de maio de 2018 poderíamos lançar um grande projeto ambicioso para ser concluído e concretizado quando a cidade comemorará os seus 250 anos. Para o ano que vem, vamos concentrar as nossas energias e os parcos recursos na organização da festa. Tenho certeza que você tirará muito proveito desse programa, porque o convidado que aqui comparece sempre causa polêmica pelas suas declarações ousadas e corajosas. E nesse momento ele já se contorce aqui no nosso sofá, certamente preparando alguma declaração que
que vai confirmar a avaliação do apresentador. Dessa forma, com a proteção de Deus e de Santa Rita, exatamente neste dia 22 de maio, dia consagrado a Santa Rita, minha santa protetora, protetora das causas impossíveis, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo, neste dia 22 de maio de 2017. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, que tem se caracterizado por esse nosso encontro que já acontece há mais de 9 anos. São mais de 480 edições ininterruptas, levando sempre a você informação de utilidade pública. Quem tem informação consegue buscar os seus direitos e conhecer os seus deveres. E dessa forma, queremos saudar e cumprimentar de forma assim bastante fraternal o companheiro, o colega de casa, deputado estadual Anderson Nogueira. Grande Zuri. Seja muito bem-vindo. A emissora TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honrados com a sua presença, cara. Prazer muito grande sempre estar aqui, Zuri, especialmente no dia de Santa Rita. Exatamente. Né? Que ela possa nos encher aí de muitas bênçãos e que nós possamos aí estar aqui de peito aberto. Sempre de peito aberto, a gente gosta de estar falando aquilo que está no nosso coração e dividindo isso com todos os friburguenses para que a gente possa multiplicar. Você faz isso de forma muito firme, né? Não temos dúvida. Cabe, entretanto, antes de iniciarmos a nossa conversa com o deputado estadual Anderson Nogueira, esclarecer que havíamos noticiado, informado, que teríamos a presença hoje, 22 de maio, dia de Santa Rita, da presença do prefeito municipal, Sua Excelência, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo. Dia de Santa Rita, dia adequado e talhado para a presença desta importantíssima autoridade municipal. Entretanto, sua assessoria entrou em contato conosco, com a nossa produção, aí já no término da semana passada, informando que compromissos inesperados surgiram e, por esse motivo, o prefeito municipal não poderia comparecer nesta data, se colocando à disposição para comparecer no dia 29 de maio. O que temos a certeza que vai acontecer, até porque Santa Rita está nesse momento, num dia consagrado à devoção a esta santa das causas impossíveis, derramando as suas bênçãos sobre essa afirmação do apresentador. Queremos ter a presença do prefeito municipal neste mês em que tivemos a oportunidade de receber o deputado federal Glauber Braga, que concedeu uma entrevista muito polêmica e que rende comentários até recentemente, como também do presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Cruz. Nesta ocasião, o deputado estadual Anderson Nogueira permutou a sua agenda
da próxima segunda-feira para hoje, não houve nenhum milindre, nenhum constrangimento, mostrando assim absoluta tranquilidade e serenidade, comparecendo nesta mudança que foi proposta pelo prefeito municipal, em que ele certamente estará conosco aqui semana que vem, trazendo informações que a cidade precisa, necessita e mais, tem direitos. É preciso que conheçamos a realidade do momento friburguense. E entendo que a presença de Sua Excelência o Prefeito Municipal se constitui em participação marcante neste momento, em que as dificuldades são extremas, em que os problemas são muitos, mas precisamos ter as informações. Sua Excelência, e eu trato assim formalmente, mesmo que tenhamos sido colegas de infância, de Colégio Anchieta, nos conhecemos há muito tempo, somos oriundos e temos raízes no 6º Distrito de Conselheiro Paulino, permitiria que esse tratamento, nesta ocasião, fosse mais informal, o que certamente acontecerá com a presença dele na semana que vem. Mas, diante do cenário, diante do momento, diante do fato que estamos há um ano de comemorar o bicentenário de Nova Friburgo, a presença de Sua Excelência na próxima edição no programa Cidade Real faz-se extremamente necessária e indispensável. Não obstante, em outras oportunidades também agendadas por sua assessoria, tivemos que transferir a sua participação por compromissos inesperados que surgiram no decorrer do tempo. Temos a certeza que a sua assessoria vai se organizar da melhor forma possível para que ele esteja aqui na próxima segunda-feira, quando toda a população friburguense estará aguardando a sua presença. Até porque o programa Cidade Real tem uma audiência bastante expressiva, qualificada, e tenho certeza que o cidadão friburguense busca essas informações assistindo às nossas edições, quer seja ao vivo ou nas reprises. Portanto, feito o esclarecimento, mais uma vez justificando o adiamento de acordo com informações oriundas da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, queremos convidá-lo, você, telespectador assíduo do programa Cidade Real, para estar conosco na próxima segunda-feira, quando teremos a presença e temos a certeza absoluta que isso vai acontecer, porque senão a frustração novamente tomaria conta de todos nós, para que as informações que você precisa sejam devidamente prestadas por quem, de direito e democraticamente, foi escolhido para defender os interesses do município, se comprometendo, sobretudo, com os seus interesses. Companheiro? Eu vou ter que fazer um comentário aqui, posso? Deve! O Zuri, ele é tão fiel a Santa Rita que ele não entendeu o recado de Santa Rita. Na verdade, Santa Rita acredita demais no futuro. Então, hoje, ela fez todo o movimento para não trazer o prefeito, mas o futuro prefeito de Friburgo, né? Então, Zuri, muito bom! Santa Rita, na verdade, quis abençoar o programa de hoje, não trazendo à tona, mas o futuro, e que vai fazer outros 200, outra história. Sensacional! Começamos muito bem, companheiro. Começamos. E Santa Rita é capaz disso. Mas ela não escolheu à toa. Ela não escolheu entrevistado à toa. Não estávamos marcados para o dia de hoje. Exatamente. Mas Santa Rita resolveu mexer os pauzinhos lá no céu e nos colocou hoje aqui para conversar com vocês. Legal, amigo. Muito bom, muito bom. E aí, Anderson, assim, de forma muito próxima, muito fraternal, vou tratá-lo assim, embora seja uma autoridade constituída. Antigamente, não é da sua época, as pessoas que iam ao Rio de Janeiro, por vários motivos, quando retornavam, traziam informações da capital do estado, né? Porque não havia, evidentemente, facilidade nos meios de comunicação, sequer se imaginava em celular, redes sociais, etc, 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 etc. E quando retornavam, a pergunta frequente era: quais são as notícias da capital? O que está acontecendo na capital? E aí, fazendo assim um paralelo, lhe pergunto da mesma forma:
quais são as notícias da capital. Da última vez que você esteve aqui, o retrato e o cenário que você nos trouxe foi extremamente grave, extremamente complicado, difícil, enfim, preocupante, até porque nós temos várias representações locais do estado do Rio de Janeiro. Da sua última participação para esta edição, tivemos melhorias significantes, o quadro permite sermos esperançosos ou, pelo contrário, não temos outra alternativa e realmente o estado do Rio de Janeiro está no fundo do poço? Bem, vem numa semana exatamente onde há um simbolismo na pauta da Assembleia Legislativa, quando nós votaremos nessa semana a extensão da calamidade pública de dezembro de 2017 para dezembro de 2018. Na última vez que a gente esteve aqui, trazia as notícias do momento, mas também as perspectivas. Infelizmente, as perspectivas que nós trouxemos se confirmaram e continuam se confirmando. No entanto, Zuri, essa é uma semana de fechamento, né, em todos os sentidos, porque nessa semana a Alerj, de certa forma, encerra a votação do chamado pacote de maldades, né, onde 3 mensagens estarão sendo analisadas e a principal delas e a mais complexa é que aumenta a previdência, a contribuição previdenciária do servidor ativo e inativo, que ganha acima de R$ 5.300, de 11% para 14%. Também aumenta a contribuição patronal, atingindo especialmente o poder judiciário, onde os salários são muito maiores. Ou seja, a contribuição do judiciário ela vai aumentar consideravelmente, tanto do servidor público, né, e aí desde aquele que é do escalão mais baixo aos desembargadores. E a mesma coisa acontecendo com o judiciário, tendo que aumentar a sua contribuição em cerca de 9 pontos percentuais, o que significa um aumento de quase 35% do que se paga hoje. É um projeto bastante complicado e principalmente numa semana em que Michel Temer, né, vem sendo bastante contestado e que eu particularmente acho, Zuri, que a sua renúncia ou o seu impeachment, a sua renúncia pode acontecer nessa semana. Eu acho que se passar dessa semana, ele não vai renunciar. A minha análise é essa. Essa semana podem acontecer novos fatos, né, e a pressão pode aumentar consideravelmente que o obrigue à renúncia. Se ele não renunciar essa semana, a gente vai assistir a um processo possível de impeachment ou a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é comandado pelo PMDB, mesmo partido do presidente da República, que sancionou a Lei de Recuperação dos Estados, que é uma lei diretamente direcionada para o estado do Rio de Janeiro. O governador Pezão traz uma série de medidas baseada nesse plano de recuperação e tudo que se argumenta é porque tem que fazer o plano de recuperação, porque senão não tem a ajuda federal. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não há ajuda federal coisa alguma. O que o governo federal vai fazer com o estado do Rio é apenas uma postergação de dívida. A dívida ela não acaba, ela continua. O estado só vai deixar de pagá-la por um período determinado. Então, esse é o primeiro ponto. Se o governo federal quisesse realmente ajudar o estado do Rio de Janeiro, a presidência da República, e aí não critico só Temer, faço uma crítica para trás também a Dilma e a Lula, porque teriam, por exemplo, promulgado a Lei Candir. A Lei Candir daria ao Estado do Rio de Janeiro um grande fôlego e muito recurso que o Estado do Rio deixaria de ser devedor para ser credor, né? O Estado do Rio teria uma arrecadação aí na casa de 60 e tantos bilhões de reais com a Lei Candir, que é, na verdade, a possibilidade do Estado ter arrecadação na fonte do petróleo, do óleo, entre outras coisas. Se fizer isso, por exemplo, só essa outra lei, além da Candir, o Estado do Rio arrecadaria por ano pelo menos aí de 6 a 9 bilhões de reais. Se você imaginar que a ajuda federal ela é zero, porque o governo só vai deixar de pagar as suas dívidas e que por mês dá na casa de 1,3 a 2 bilhões de reais, valor considerável, claro, para honrar com os compromissos da folha de pagamento, mas só isso. O que o governo federal faz com o Estado do Rio é um sufocamento em que o Estado do Rio tende a, nessa situação, ficar ainda mais para trás dos outros estados, principalmente no que diz respeito à industrialização, a possibilidade da inovação
inovação tecnológica, o que nos colocará realmente em situação muito difícil na piora do serviço público. Então, eu acho que as notícias da capital, te respondendo muito diretamente, não são nada boas. A capital ferve e nessa semana promete ser realmente uma semana de verdadeiras batalhas campais muito preocupantes, dos protestos que vão se unir à questão do Temer, ao mesmo tempo se unir à questão do pesão, da sua possibilidade também de impeachment e dessa questão de uma recuperação do Estado que é muito inconsistente e difícil. Companheiro, se você me permite descontrair, você que é um ilustre vascaíno, mas se jogar Vasco Friburguense, torço para o Friburguense, viu? Eu também, da mesma forma quanto o tricolor carioca. Dizem que, assim como o Clube de Regatas Vasco da Gama, Michel Temer, depois de ser vice, ele vai cair. Que a piada é boa, eu nunca tinha ouvido essa piada. Mas no Rio é muito boa. Coitado do Vasco. Até nisso o Vasco fica. Exatamente. Até nisso o Vasco se associa a coisa ruim, né? Mas no Rio canta ai, empurra que o Temer cai, né? Se empurrar o Temer cai. Exatamente. A situação é muito grave, né? A situação política do país e que agrava ainda mais a crise do Rio de Janeiro. É muito preocupante porque você também, se você fizer uma análise macro, o Rio de Janeiro, ele também, de certa forma, e aí a gente coloca na margem, né, a questão da incompetência, da má gestão, da ausência de planejamento e da corrupção. Obviamente, né, dos governos certamente Cabral e Pezão. Mas mais do que isso, a gente percebe o quanto o Rio de Janeiro, assim como o Brasil, são reféns do mercado financeiro. O mercado financeiro é quem comanda, né? O mercado financeiro, hoje, ele se apropria do Brasil de uma maneira muito ruim e complexa e que quem paga o preço é a população, né? Quem paga o preço é o aposentado do Rio que não recebe seu salário. Quem paga o preço é o sucateamento das nossas escolas, da delegacia que não tem papel, da questão do carro de polícia que não tem gasolina. E assim a gente vai passando para outros pontos, como cortes de programas sociais por parte do governo federal. Então, a gente percebe que o mercado financeiro, e aí já vamos nos antecipando, porque o plano para mim está muito bem claro. Eles querem eleição indireta para presidente e eleger Henrique Meirelles o presidente. Só que a gente não pode esquecer que Henrique Meirelles, pior, né, tem uma certa legitimidade porque o PMDB não pode contestar, o PT não pode contestar porque foi presidente do Banco Central, o PSDB não pode contestar porque esteve nos governos, ou seja, ele esteve em todos os últimos governos, né, traçando o perfil econômico do país e de repente o mercado financeiro percebe, não precisamos de um intermediário, vamos colocar o nosso cara direto. Fazendo uma analogia, foi da mesma forma que Fernando Henrique Cardoso chegou à presidência da República. Sim, mas o Fernando Henrique chegou pelo voto. Pelo voto. Não por um Congresso que, na sua maioria, na sua composição quase que na totalidade, não tem condições de dizer para o país que quem deve comandar a nação. Mas, para mim, o enredo está bem construído, né? Se for uma eleição direta, eu aposto todas as minhas fichas numa eleição de Henrique Meirelles, que, por sinal, diga-se de passagem, as pessoas devem prestar atenção no áudio, né, da conversa gravada do presidente. Eu acredito realmente, pela pouca experiência que a gente tem de rádio, que houve edição naquele vídeo. Mas as edições, para mim, claramente não foram para cortar algo do Temer ou para cortar algo do... Foi para cortar algo, por exemplo, de Henrique Meirelles, né? Porque o Henrique Meirelles sai ali naquela gravação como um cara muito honesto, um cara muito correto. Agora, não podemos esquecer que Henrique Meirelles foi o presidente de uma das holds do grupo JBS. Né? Ele foi quem comandou essa grande multinacional, essa grande empresa que sempre teve muito atrevimento e que inclusive comprou bilhões de dólares no dia anterior ao escândalo ter se tornado público. Então eu não acho que Henrique Meirelles seja santo e eu acho que o Brasil precisa ser revisto e passado a limpo na totalidade. Primeiramente, como o Estado do Rio deve fazer a averiguação da sua dívida e reconhecer que dívida é essa de verdade e o que não é mais dívida, porque o Brasil, ele gasta quase metade do seu orçamento com a dívida pública, que para mim é irreal. E não é diferente no Estado do Rio, que além de ter uma dívida irreal, inclusive com a própria União, tem
também uma dívida ativa da qual não cobra dos grandiosos. Sabe cobrar muito bem o IPVA dos da grandes pessoa, devedores. Sabe muito bem cobrar o IPVA daquele sujeito que ganha salário mínimo, mas não sabe cobrar, por exemplo, da Ambev ou da Light as fortunas que são devidas. Inclusive, nessa questão do IPVA, existe um projeto de lei seu que parcela o IPVA para servidores públicos. Isso avançou? A gente tem alguns projetos relacionados ao IPVA. O que avançou e foi, inclusive, o governador vetou esse projeto, ele vai para a pauta da casa provavelmente dentro aí de 2 semanas, porque a gente vai analisar o veto e pela harmonia da casa, pelo clima da casa, a gente vai derrubar esse veto do governador. Possibilidade de parcelamento em até 10 vezes o IPVA para o servidor público e, inclusive, impedindo que o servidor possa, possibilitando o servidor fazer a vistoria mesmo sem apresentar o documento de quitação do IPVA. As pessoas em casa vão perguntar, mas por que só para o servidor? Porque o servidor é quem vive um caso de excepcionalidade na relação com o seu patrão, né? Ou seja, o sujeito é dono de uma padaria. Todo dia o funcionário vai lá e compra o pão. Aí chega no final do mês, né, ele tem que pagar esse pão, mas o patrão não paga o seu salário, mas cobra do funcionário que pague o pão e o leite que ele pegou todos os dias, fiado. Ora, há uma incoerência. Você não paga o seu salário, você quer receber? É o que o governo faz com o servidor público que está numa situação de penúria, Zuri. Tem pessoas passando fome, né? Tem pessoas cometendo suicídio. É verdade. Então, a situação do servidor público é muito grave, principalmente dos aposentados. E isso nos entristece bastante. Outro projeto que a gente aprovou e que essa semana vota em última discussão é um que eu faço com coautoria do deputado Flávio Serafini, eu e Flávio assinamos, que é o que possibilita o desconto em folha de pagamento, caso o servidor assim queira, daquilo que o Estado está devendo ao servidor. 13º, por exemplo, não foi pago. Se quiser saldar essa dívida pela folha de pagamento, o servidor pode fazer essa opção. Tem um outro projeto de IPVA que tramita na casa, mas que ainda não encontrou facilidade para vir, inclusive a plenária, apesar de eu ter apresentado ele. Foi meu primeiro projeto que eu apresentei em 1º de fevereiro de 2015, que é a possibilidade para que todos possam dividir o seu IPVA em até 6 vezes. Nessa mesma ocasião, eu apresentei um projeto que proíbe que seja rebocado o veículo por falta de pagamento do IPVA. E esse do veículo não ser rebocado foi aprovado porque eu consegui encaixar uma emenda quando o Executivo mandou o aumento do IPVA, que eu votei contra, mas eu consegui encaixar essa emenda. Então hoje, se você for rebocado e por falta de pagamento de IPVA, brigue pelo seu direito, porque você não pode ser rebocado por falta de pagamento de IPVA. Você vai me perguntar, pode ser rebocado por falta de vistoria? Aí pode, porque é uma outra situação. Mas a gente tem apoiado um projeto do deputado Luiz Paulo nesse sentido, porque o Código de Trânsito brasileiro não prevê a obrigação de vistoria, inclusive apresenta um outro projeto nesse tema, Zuri, que é o que torna a vistoria bienal, não mais anual. Carros de placa par fazem vistoria em anos pares. Carros de final de placa ímpar fazem vistoria em ano ímpar. Com carros acima de 4 anos de utilização até 15 anos. De 15 anos anual, entre 5 anos e 15 anos, ou seja, nesses 10 anos, o cara não vai fazer 10 vistorias, mais 5. Sim. Porque eu acho que nesse tempo a gente já pode fazer a vistoria bienal, não tem a necessidade de fazer todo ano, pagar taxa, certamente, e ter toda a burocracia de fazer a vistoria. Certamente. Se torna, na realidade, um procedimento arrecadatório. Sim, hoje no Rio, o Rio é um dos poucos estados que tem a vistoria, né? E isso realmente é um absurdo e acho que a gente precisa mudar essa realidade. Amigo, ainda nessa questão política, você que já está aí com mais de 2 anos de mandato, aproximam-se, se bem que ainda com um tempo razoável, as eleições do ano que vem. Mas nos bastidores e corredores da LERJ, as articulações já devem estar sendo desenvolvidas, nomes são citados, enfim. O que se tem falado sobre as eleições especificamente para o estado do Rio de Janeiro no ano que vem? Teremos algum destemido candidato que ouse a encarar esse desafio? Já se anunciam
nomes de pré-candidatos? Quais são as informações da capital? Tem duas dificuldades para fazer esse exercício. Que é a possibilidade de uma reforma política a qualquer momento. Há uma previsão de até setembro, só tem até setembro para fazer essa reforma política, e isso vai depender da queda, se o Temer cai ou não cai. Então tem essa dificuldade por conta de reforma política, que pode inclusive mudar a questão aí, principalmente com relação às eleições proporcionais de deputados estaduais, federal, senador. E há uma outra dificuldade que é por questão do Pezão. Se o Pezão consegue terminar o seu mandato junto com o Dornelles, há um processo correndo já no Tribunal Superior Eleitoral e há vários pedidos de impeachment dentro da LERJ, inclusive um que eu assino. O clima do Pezão é muito difícil. Ele depende desse momento aí da recuperação por parte do governo federal para ver se ele respira. Se não conseguir, eu acho que é fatal o seu impedimento, porque, e é fato, ele cometeu vários crimes de responsabilidade no ano antes do processo de calamidade pública e durante a calamidade pública, onde aparentemente há uma dispensa da responsabilidade fiscal, mas isso ainda não foi analisado pelo Supremo, porque tem vários vícios aí de inconstitucionalidade. Eu nunca vi você decretar calamidade pública financeira. Por quê? Porque a calamidade, ela prevê algo, ela vem de algo imprevisível. Uma catástrofe climática. Ninguém prevê uma catástrofe climática, ninguém espera que vá acontecer. Agora, a calamidade financeira do Rio era mais do que esperada e a gente está denunciando desde 2015 e outros denunciam muito antes de 2015. Brincaram com o estado do Rio de Janeiro e por isso que a gente está vivendo hoje. Então, isso dificulta mais. Tentando te responder, imaginando que o cenário se mantenha como está. Ainda tem as delações da Operação Lava Jato, que podem fazer com que vários pré-candidatos não possam ter as suas candidaturas homologadas. Mas no cenário atual surge o nome do técnico Bernardinho, da seleção... Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, surge como nome forte. Ele trocou de partido agora, ele estava no PSDB e foi para o Novo. Então essa troca de partido aumenta ainda mais, porque o PSDB já contava com ele como pré-candidato a governador e acredito que a saída dele foi espertamente, porque como ele representa a negação à política, ou seja, eu não sou político, estou concorrendo ao cargo político, mas não sou político. Como Jorge Dória fez em São Paulo. Só que ele foge do PSDB, até porque o PSDB está aí, assim como o PT e o PMDB, mergulhado em lama. Então ele vai para o Novo. Então Bernardinho é um nome que surge, o nome de Eduardo Paes sempre vai ser citado, mas... Também há fortes indícios que ele não poderá ser candidato por conta de delações e da Operação Lava Jato, mas se puder ser, é um nome forte, mas acredito que ele não venha pelo PMDB. Fala-se que ele pode vir pelo PDT, como candidato pelo PDT. O pessoal naturalmente vai lançar um candidato a governador, a gente não tem essa definição ainda, alguns defendem a pré-candidatura de Tarcísio, há um grupo que defende a pré-candidatura de Glauber a governador e a gente vai esperar. E, aliás, diga-se de passagem, eu nem tenho autorização para falar isso, mas o Glauber também nunca falei que... O Glauber, inclusive, tem um grupo no pessoal que defende a pré-candidatura dele à presidência da República, ainda que Chico Alencar seja o nome mais forte. Mas vamos aguardar, isso é tudo especulação, são grupos, o pessoal recheado de correntes, e nessas correntes cada uma vai defender uma situação e o próprio partido vai defender a situação. Mas o pessoal vai fazer congresso, vai mudar o diretório nesse ano, e só após a mudança desse diretório a gente vai ter um cenário muito claro do que pode vir a acontecer. E a figura de Jorge Pisciani nesse tabuleiro, amigo? Como se movimenta? Fora de cenário nesse momento, o Pisciani está totalmente fora do cenário nesse instante, por conta da sua doença, Ele está com câncer de bexiga e de próstata, é um câncer muito grave. Sem dúvida. Eu tenho conversado bastante com o filho dele, o Rafael Pisciani, que sempre traz as notícias. Parece que ele está bem recluso e os filhos também parece que criaram uma certa redoma para evitar estresses. Ele até várias vezes foi anunciado que ele iria à LERJ para conversar com os deputados, mas isso não aconteceu. Ele já foi internado umas 2, 3 vezes após sessões de quimioterapia, porque ele não pode sequer fazer a cirurgia agora, ele precisa abater o tumor antes. Então hoje, nesse momento, ele está fora de cenário, aparentemente, Pelo menos é o que a gente percebe na Assembleia Legislativa. Agora, a eleição de senador também, O Senado elege 2 senadores no ano que vem. Despontam aí 2 nomes muito fortes, o de Marta Rocha,
E também o nome do Freixo para senador, mas o Freixo é pré-candidato a deputado federal, né? O Freixo não será candidato a deputado estadual, é pré-candidato a deputado federal. Marta Rocha, para os menos avisados, foi secretária estadual da Polícia Civil. Isso, foi a chefe da Polícia Civil. Exatamente. Né, num momento bom, né, num momento positivo. Exato. A Marta hoje está no PDT, é uma pessoa que eu gosto muito, né, tenho um carinho enorme pela Marta. É um nome que surgiu, inclusive, em pesquisa, né? Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer. Mas o cenário hoje, assim, mais claro, para governador, tem essas duas candidaturas que parece estarem bem colocadas, que é o do Bernardinho e do Eduardo Paes. Qual partido do Eduardo Paes não se sabe ainda, né? E aí outros nomes vão acabar surgindo aí ao longo desse período, mas mais firmes são esses dois. O pessoal com certeza lança candidato. O PT fala no nome do prefeito de Niterói, né? Que me fugiu o nome agora, Rodrigo Neves. Rodrigo Neves quer ser o candidato a prefeito pela esquerda, hoje ele está no PV, mas ele quer unir PT, outros partidos aí desse ciclo, e nisso há uma mudança cenário, inclusive para Friburgo, né? O Conde Bittencourt assumiria como prefeito de Niterói, né? Ele é o vice-prefeito, está licenciado, e aí o Rodrigo, vindo candidato, tem que renunciar, e aí o Conde Bittencourt naturalmente assumiria a prefeitura de Niterói, não sendo candidato a deputado estadual. E aqui pelo nosso canto, a informações aí, a gente sabe das coisas, viu? Né? Tem gente querendo assumir o PSB, né? Vai ter muita coisa aí para acontecer nos próximos tempos, a gente sabe das notícias, talvez até antes dos próprios que querem. Você inclusive já trouxe algumas aqui, inéditas, certamente. O Wesley fica ali querendo que eu fale, né? Hoje eu estou de peito aberto, eu falo, perguntou, eu falo. Você faz muito bem. Concluindo esse primeiro bloco, você está representando Nova Friburgo numa instituição extremamente, eu diria por vezes, conturbada, que é a Alerj. Qual a sua leitura da Alerj depois de mais de 2 anos frequentando todos os corredores, bastidores, gabinetes? Evidente que você agora se sente muito mais preparado, você conhece os caminhos, abre as portas, enfim. Mas qual é a sua leitura de alguém que saiu aqui de Nova Friburgo, foi eleito deputado estadual e está inserido nesse meio que, convenhamos, é extremamente sensível e, por vezes, se assemelha a um ninho de cobras, companheiro? Fato. Assim, é muito diferente a Câmara de Vereadores de Friburgo para a Alerj. São duas coisas completamente... Agora, depende também, diferente para quem trabalha, né? Para quem não trabalha, para quem só vai lá marcar presença e nada faz, não vai fazer muita diferença. Agora, para a gente que trabalha e que felizmente tem se destacado, agora, no começo é muito difícil, né? No começo você vai conquistando espaço, pouco a pouco, e de repente você vê que não é tão difícil assim se destacar, dá para se destacar. Hoje eu tenho assim, a tranquilidade de dizer que nós estamos no top 10 ali dos deputados que mais influenciam a casa, sou um dos 5 que mais usa a tribuna. Sem dúvida. Né? E a gente faz questão de fazer essas defesas, especialmente num primeiro momento de Nova Friburgo, num segundo momento da região centro-norte fluminense e num terceiro momento do interior do estado. Eu tenho feito essa ampliação, né? Principalmente por conta da coordenação do Parlamento Juvenil, onde a gente chega aos 92 municípios do estado. Projeto sensacional. Conversando com a juventude, isso tem feito uma diferença enorme para mim e ampliado demais a visão, porque eu percebo a particularidade de cada região, que esse estado tem sotaque, né? Que a gente precisa respeitar essas diferenças regionais, que o estado do Rio, apesar de parecer pequenininho no mapa, em comparação a outros estados, é um estado incrível e que tem uma potencialidade fenomenal, potencialidade quase igual a de Nova Friburgo, porque a de Nova Friburgo é muito maior, diga-se de passagem. Então a gente acredita demais, né? Tanto em Nova Friburgo como nesse estado, e defender isso na Alerj é muito bacana. Agora, é preciso muito jogo de cintura, é preciso, a articulação ela é fundamental para que os projetos andem. Nós conseguimos aprovar aí cerca já de 10 medidas, é tudo muito burocrático, e se você não vai lá acompanhar comissão por comissão, se você não pega o projeto debaixo do braço e vai conversando aqui, conversando ali, você não avança em nada, né? É tudo muito dependente da articulação, né? Quando a coisa já vai para o plenário, ela está mais ou menos já definida para acontecer ou não acontecer. Sem dúvida. Depois do intervalo,
continuaremos conversando com o companheiro, colega aqui de casa, se assim me permite, deputado estadual Anderson Nogueira, aí tratando da sua relação com o cenário municipal. Cenário é uma palavra que define bem essas situações. Nós temos vários cenários hoje acontecendo ao mesmo tempo no país. E aí, evidentemente, que o deputado vai revelar também informações inéditas. Como aqui disse aqui, você que está nos acompanhando a partir desse momento, nos assista desde o começo para você acompanhar a revelação inédita acerca da candidatura do deputado federal, ou pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga à presidência da República. Nos assista, nos acompanhe. Certamente vai intrigar e lhe deixar cada vez mais confuso nesse cenário político. Mas se isso acontecer, tenho certeza que o deputado federal comparecerá aqui afirmando essa proposta, até porque também nos atende sempre que convidado. Depois do intervalo, retornaremos também com as suas participações. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, quando tivemos aqui um intervalo bastante movimentado, inclusive com a nossa assistência questionando o deputado estadual acerca de determinadas questões também que retornará aqui a nossa conversa. Antes, porém, queremos mais uma vez mostrar a você aquele momento gostosura. Vejam, trata-se de um brownie, um bolo chique, uma massa diferente, ao rum, delicadamente decorado com cerejas. Realmente um produto sensacional, um produto muito bem produzido pela Tosato Gourmet, extremamente aromático. Os convidados e todos que estão presentes aguardam o término do programa para ver se pelo menos poderão saborear a cerejinha do brownie, que está certamente delicioso e que você pode conhecer toda a linha de produtos da Tosato Gourmet acessando a página do Facebook Tosato Gourmet ou fazendo uma visita ao estabelecimento que fica localizado na rua Moisés Amélio, número 59. Ou também entrando em contato pelo telefone 2523-1206. 2523-1206. Você vai ser muito bem atendido por toda a equipe Tosato, que também poderá fazer entrega em domicílio. A linha de doces e tortas
salgadas também, é absolutamente sensacional e os produtos são deliciosos. Vale conferir e mando um beijo para toda a equipe Tosato, que nesse momento tem a presença aqui do seu gerente Carlos Augusto Xavier. Companheiro, relação do mandato do deputado estadual com a administração pública municipal. Como tem acontecido essa, eu diria, troca de interesses legítimos entre o município de Nova Friburgo e o representante que foi eleito pelos friburguenses, em sua maioria, para nos representar na LERJ? Uma diferença grande para o governo anterior. Diálogo, né? Há a possibilidade de abertura de diálogo. Antes mesmo de assumir, o prefeito Renato Bravo foi ao nosso gabinete no Paissandu, nós tivemos uma conversa. Nessa ocasião eu apresentei 5 pontos que eu considerava essenciais para o prefeito, entre os quais a questão da saúde e aí do que me cabe o Hospital do Câncer, né? A questão da rodoviária de integração, a integração plena e a cobertura da rodoviária, a questão dos 200 anos, obviamente, onde eu defendo a questão de um legado. Sim. Né? Eu acho que o mais importante, acho que a festa é importante, gosto de festa e deve ter festa. Até porque eu vejo festa sempre como uma possibilidade de aquecimento da economia. Logicamente. Do turismo especialmente, mas também do levante da autoestima da população que aqui mora. Então a gente tratou desses pontos e de outros e posteriormente da questão dos ônibus intermunicipais, onde a gente teve já 2 ou 3 reuniões e que eu estou esperando agora o prefeito cumprir com aquilo que ele assumiu conosco e com a população de toda a região, do retorno de alguns pontos de parada que são essenciais, não só pela dignidade daqueles que moram nos municípios vizinhos, mas também para a própria economia de Nova Friburgo. E a interlocução com o prefeito municipal tem acontecido com frequência, com facilidade? Ambos tratam de projetos de interesse de Nova Friburgo. Como tem sido essa relação institucional? Tenho dito ao prefeito naquilo que me cabe como deputado estadual. Né? Então a gente já falou, por exemplo, da questão do DR, do DETRO, a questão do DETRO ligado diretamente aos ônibus intermunicipais. Levei ao prefeito, inclusive ele disse aqui, se não me engano, no seu programa, fazendo o reconhecimento da ideia da federalização do Hospital do Câncer, uma vez que não basta concluir as obras que estão paralisadas, inclusive em breve quero estar indo a Campos para ver na Caixa Econômica o que está acontecendo, porque o Estado, ele me parece propositalmente moroso na questão da construção do Hospital do Câncer, porque quando inaugurar o Hospital do Câncer vai ter que botar para funcionar. E quem vai ter que arcar com as despesas estimadas em 8 milhões de reais por mês é o Estado. E o Estado hoje não tem condição de arcar com absolutamente nada. Então, o Estado parece que não quer que o hospital funcione. E, nesse sentido, como o Estado não quer que o hospital funcione, ele também não quer que as obras sejam entregues para não ficar com esse abacaxi na mão. Então, eu vejo que o caminho, a minha preocupação não é só a retomada de obras, mas a minha preocupação maior é como vai funcionar e de que forma. Tenho buscado alternativas. Para mim, a ideal seria a federalização. Mas eu conversei com o presidente Pisciani, ainda antes dele estar com esse problema de saúde, ele chegou a conversar com o presidente Michel Temer, não só sobre o Hospital do Câncer de Nova Friburgo, mas sobre outros hospitais federais em todo o estado do Rio, como Paraíba do Sul, conversou sobre os hospitais estaduais, né, fazendo a sugestão da federalização. E o Temer, naquela época, foi taxativo com o Pisciani. Tanto é que ele veio e me disse: olha, Anderson, é um caminho, mas eu acho muito difícil. Porque o Temer falou que não quer federalizar nada. Pelo contrário, quer pegar os hospitais federais e entregar aos estados e municípios. Aí você, muito fácil, né? Esse livro, o governo federal não quer nada com nada. Então, a gente está aí pensando em outras situações, mas que para mim, parece o ideal a federalização. Então, o prefeito disse que, inclusive, somaria-se a essa questão junto comigo. Eu também já falei isso com o deputado federal Glauco, para que a gente monte uma força-tarefa das 3 esferas. Município, incluindo a Câmara, né, governo do Estado e governo federal. Tenho conversado muito com o secretário de Estado de Saúde sobre o assunto e ele, ainda que não oficialize isso, ele admite. Realmente, o Anderson tem que buscar outros caminhos. Ele apresentou outras alternativas a mim, que a gente tem trabalhado através da Frente de Enfrentamento ao Câncer, mas que, Zuri, eu gosto muito da transparência, mas nesse caso específico eu
não quero criar uma expectativa falsa nas pessoas, porque elas já foram enchidas dessas expectativas e que não se consumaram. Então é melhor a gente trabalhar com o pé no chão e quando tiver realmente algo que esteja a nossa visão no horizonte, aí a gente divide com a população se esse é o melhor caminho. E em relação ao Hospital Municipal Raul Sertã, existe alguma possibilidade que já foi levantada em outras épocas da estadualização do hospital ou sem chance? Não, isso é impossível. Mesmo na época que então prefeito Rogério Cabral fez essa proposta e quando ele me entregou o documento, eu falei assim, prefeito, acho que caminho errado, equivocado, não é isso. Acho que o hospital precisa de uma melhor gestão. No entanto, hoje, Zuri, eu percebo um movimento que muito me preocupa e que eu estou muito atento e que desde já eu já quero fazer essa colocação, né? Eu sinto que parece às vezes, e eu espero que não seja isso, mas às vezes parece dar a impressão de que estão sucateando o Raul Sertã para depois vender a ideia de que tem que ser gerido por uma OS, né, uma organização social. Eu já quero me colocar aqui totalmente contrário. Eu acho que o hospital pode ser sim bem gerido, desde que haja competência para fazê-lo. Então é inaceitável a questão de qualquer possibilidade de terceirização do nosso maior equipamento de saúde, que é o Hospital Raul Sertã. Agora precisam fazer modificações. Do jeito que está, não dá para continuar. Eu sei que há uma série de dificuldades, eu sei que há uma série de burocracias, mas é preciso acelerar. Não dá para tocar a questão não só da saúde, como de um todo, de forma desacelerada. Friburgo tem pressa, tem muita pressa, porque o atraso da cidade é muito grande. E aí, olhando inclusive para o próprio time, Friburgo, na minha opinião, não tem prefeito desde 2006. São aí 11 anos... Não tem prefeito desde 2006. Então, eu quero dizer que os 2 últimos anos de governo Saudade não foram bons, né? Depois a gente teve aquela confusão, Heródoto, Demerval, Serginho, que foi aquele toma lá da cá e não aconteceu nada. O Rogério Cabral foi muito mal, o resultado da eleição provou. E, claro, 5 meses de governo Renato Bravo, acho que ainda tem que se ter uma certa paciência, mas naturalmente as cobranças se iniciarão. Agora, se você me perguntar, Zuri, por que eu acho que o governo Renato Bravo ainda não conseguiu deslanchar? E aí, sem colocar culpa em A ou B, eu acho que a transição foi muito mal feita. A transição de governo, ela não foi bem feita e essa falha na transição, que aí eu não sei se foi o prefeito, e aí já ouvi falar que o Rogério Cabral dificultou muito essa transição, já ouvi falar do outro lado também que não houve procura, mas a transição de governo, ela devia ter sido melhor feita para que o município pudesse já estar deslanchando e tendo uma cara de governo do governo Renato Bravo, a quem eu torço para que tenha sucesso e volto a dizer, o diálogo é realmente um grande passo, coisa que a gente não tinha no governo anterior. Agora, desse diálogo precisa se criar aí realmente bons nós para que a cidade possa deslanchar, porque, há um atraso de 11 anos. Com a Câmara Municipal, o diálogo também tem sido facilitado? Tenho uma ótima relação com a Câmara, acho que o Alexandre Cruz tem desempenhado um bom papel como presidente do Legislativo. Tive a oportunidade recentemente de estar na comissão que está fazendo, né, a reforma da lei orgânica, fui lá convidado, levei a Constituição do Estado, onde a lei orgânica deve se basear assim como na Constituição Federal, e levei algumas ideias, entre as quais disse que eles deveriam colocar na lei orgânica a criação de um conselho dos usuários para os serviços concedidos, tirando o poder do prefeito e dividindo responsabilidade com a população. Como que funcionaria o conselho dos usuários, que acontece muito bem na telefonia, ou seja, água e esgoto, lixo, ônibus, preço das tarifas não vão ser decididos pelo prefeito, mas por um corpo técnico e pelo Conselho dos Usuários. E caberá também a esse Conselho dos Usuários estar fiscalizando se os dispositivos estão sendo acertados. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto, transparência. Né? Ampliar as questões da transparência na lei orgânica e aproveitar as ferramentas tecnológicas como a internet, inclusive para dar publicidade a todos os atos da municipalidade. Se a gente vive essa crise que o Brasil está vivendo hoje política, ela é muito em função da ausência de transparência. A transparência é a melhor coisa que existe, porque a transparência te possibilita não só demonstrar o que está fazendo, aquilo que está com dificuldade de fazer e dividindo as responsabilidades com as pessoas para decidirmos todos juntos. Sem dúvida. Antes de começarmos a abordar aqui participações, inclusive pelo WhatsApp, você pode e deve entrar em contato conosco pelos nossos canais de interatividade que aparecem agora
no rodapé do seu monitor, na minha época se chamava televisão. Em relação, ilustre deputado, aos 200 anos, eu já disse aqui, tenho dito que as grandes transformações que a cidade precisa não acontecerão no setor da saúde, da educação, da mobilidade urbana, enfim, do turismo, de várias outras vertentes que precisariam realmente sofrer mudanças significativas. Mas qual a sua expectativa para Nova Friburgo na celebração dos seus 200 anos? Certamente você estará aqui, você é uma autoridade que representa o município na Alerj, vai ter o privilégio de sair naquela foto onde as principais autoridades sempre aparecem, vai ter seu nome eternizado na história por ser o nosso deputado no ano que a cidade comemora os 200 anos. Mas, por outro lado, o que o cidadão Anderson Nogueira, ilustre vascaíno, espera de Nova Friburgo a partir dos 200 anos? Tocou no ponto essencial, Zuri. Eu estou muito mais preocupado com 17 de maio de 2018, ou seja, pós 200, do que exatamente com 16 de maio de 2018. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mais importante do que os 200 é o que vem depois deles. Sem dúvida. Que é o legado. E por isso a gente tem reforçado e volto a repetir que a festa é importante, deve haver festa, e essa é uma oportunidade incrível do município se olhar no espelho, reconhecer a sua história, Zuri, mas determinar que quer construir uma nova história com a inspiração daquilo que foi feito até agora. Nova Friburgo passou por muitas modificações nesses últimos anos e às vezes eu fico triste da gente ficar se apegando a nostalgias que nos paralisam mais do que fazem nós acreditarmos no futuro. É verdade. Eu acredito demais no futuro, Zuri. Eu acredito demais em Nova Friburgo e eu acho que os outros 200 podem ser anos assim realmente mágicos. Mas para que sejam, nós precisamos desde já aproveitar essa oportunidade que nos vem, esse orgulho da nossa cidade, da nossa história, da nossa gente, da nossa natureza, para realmente imprimir passos muito fortes e determinados para uma verdadeira transformação que passa por mobilidade urbana, que passa por turismo, que passa pela questão da economia e da inovação tecnológica, que passa pela educação, que passa pelos conceitos de segurança pública, que passa por questões que a gente deve estar refletindo, inclusive na questão das liberdades individuais, das inclusões, que seja uma cidade mais humana e, de fato, dos friburguenses defendida e definida pelos friburguenses, não só os de sangue, mas aqueles também que adotam ou foram adotados por essas terras. Zuri, nessa questão, dentro daquilo que me cabe como deputado estadual, eu já apresentei um pacote de medidas com relação aos 200 anos na esfera estadual. Uma delas, declara o ano de 2018 como ano de Nova Friburgo em todo o estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, para chamar a atenção do estado e de outros municípios da importância que Nova Friburgo tem, como, por exemplo, a única cidade instituída através de um decreto real. A primeira colônia dos suíços, perfeito, a primeira colônia dos alemães, a primeira igreja luterana, entre tantas outras questões que devem ser reconhecidas da colônia pan-africana e tantas outras que aqui fizeram os seus laços. A gente também apresenta na Alerj um projeto de resolução que determina que a Alerj possa fazer eventos, não só dentro do Palácio Tiradentes, mas fora dele, relativos aos 200 anos, promovendo o nome de Nova Friburgo, especialmente na capital do estado. A gente tem ideia de exposições, de eventos culturais dentro do Palácio Tiradentes, claro que vai depender de como vai estar o cenário no ano que vem. Também declaramos Nova Friburgo como a cidade das flores, a capital da produção de flores, mas que também seja uma cidade mais florida nas suas praças. É um programa de motivação para que a cidade possa ser de fato aquela que seja a cidade colorida pelas flores. Também reconhecemos o Festival da Truta como evento do calendário do estado, assim como o Festival de Inverno, que englobaria ainda os municípios de Petrópolis e Teresópolis, entre várias outras medidas que a gente está fazendo por lei para que possa garantir ao longo da história do município. Cidade das Trovas e tem tantas outras. Sem dúvida. Inclusive, seria muito interessante que a partir do presente momento, todos os documentos oficiais da Prefeitura Municipal já conhecem o nome
no seu cabeçalho, Cidade Real de Nova Friburgo, 22 de maio de 2017. Tem muitas cidades que utilizam esse termo, inclusive emissoras de comunicação, você que é o mestre da área, entendeu? Pode acompanhar, se é que já não o fez, que, por exemplo, a Rádio Tupi, quando se refere aos seus prefixos e à sua localização, o faz em referência ao bairro Imperial de São Cristóvão. Super Rádio Tupi, localizada no bairro Imperial de São Cristóvão. Também seria muito interessante que a municipalidade começasse a cunhar essa diferença em relação aos demais municípios do estado. Cidade Real aos tantos dias, Cidade Real de Nova Friburgo, caracterizando esse diferencial. É a única cidade, ou foi a única cidade no país, criada por um decreto real, planejada por iniciativa de Dom João VI. Nós precisamos aproveitar esse momento, amigo. Sim. Esse é o momento. A vida é feita de simbolismos, né? De simbolismos e de rituais. Se a gente não se apegar a esses simbolismos e esses rituais... Boa essa frase, mas é isso. Sensacional. Por isso, Zuri, que a gente é tão entusiasta dessa tese, ainda que haja contestações sobre o que faz 200 anos mesmo, em 16 de maio de 2018 ou não. O professor Ricardo Lengruber sabe mais do tema do que eu. Mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade incrível que a cidade tem de dar uma virada. Uma virada nesse sentido, de reconhecer sim a sua história, mas saber que tem que começar uma nova história. Sem dúvida, amigo. Temos a participação aqui da Ingrid Belinger Monteiro, me parece essa pronúncia. Diz ela o seguinte: moro no bairro do Cônego. Quero deixar aqui a minha admiração pelo belo trabalho do deputado, algo jamais visto em nossa cidade e região, sempre ouvindo e respeitando os cidadãos. Cito aqui o Supera Rio, onde acompanho várias proposições que são feitas pelo deputado para que nosso estado saia dessa crise e a sua luta em várias causas em favor de Nova Friburgo e região. Forte abraço, um beijo para você, querida, que realmente é muito bonita. Ao observar aqui o seu perfil no WhatsApp, com todo respeito, obviamente. Obrigado pela sua audiência. Beijo, Ingrid. Obrigado. Supera Rio. Foi uma perspectiva diferente, porque eu estava incomodado de que todo evento que falava da crise só falava da crise. Mas o que a gente faz da crise, né? Exatamente. Então a gente criou o Supera Rio. Foi aberto em Nova Friburgo, com a presença, inclusive, do presidente, mais 10 deputados estaduais que vieram a Nova Friburgo. Dali saíram, por exemplo, as questões da cadeia produtiva do leite, né, que estão tramitando. A gente conseguiu tirar o leite da cobrança do FEF agora, que aumentaria aí um imposto consideravelmente para a cadeia produtiva do leite. E no Supera Rio a gente trouxe várias propostas, algumas já inclusive sancionadas pelo governador, para ajudar na arrecadação do Estado, porque a crise de arrecadação, ou seja, reconhecemos, sabemos dos erros dos governos anteriores, agora precisamos corrigir a lambança que fizeram. Como corrige? Tem que aumentar a arrecadação sem penalizar aqueles que não devem ser penalizados. Supera Rio é exatamente isso. Passando por Friburgo, Itaperuna, Campos, Cabo Frio, Rio de Janeiro, e agora estamos na etapa do Supera Rio UERJ, tratando da questão da inovação tecnológica, tão essencial para o Estado sair da crise. E existe uma outra ação também do seu mandato, valorizando, eu entendo, um patrimônio absolutamente incomparável e, eu diria, cultural de Nova Friburgo, que é o seu clima. Sim. Onde você valoriza o frio. O melhor frio do Rio. É uma campanha de sucesso. Exatamente. Né? E que é o melhor frio do Rio? Não há área habitada em todo o território fluminense que tenha temperaturas mais baixas do que a de Nova Friburgo. E me irrita profundamente quando eu vou para Petrópolis, Itaipava, passar frio. Meu filho, você não sabe o que é frio. Frio é Friburgo, não é Itaipava em Petrópolis, com todo respeito aos petropolitanos. Mas aí, nesse caso, eu vou ser um pouco bairrista. Né? Nova Friburgo tem o melhor frio do Rio, que leva ao romance, que leva à riqueza da sua gastronomia, né? que traz uma beleza da moda. A sua acolhedora hotelaria. Friburgo é fantástico. Nova Friburgo é uma cidade de potenciais incríveis. E se você perceber, né? Nova Friburgo não é uma coisa só. Nova Friburgo é tudo isso, porque me irrita também, Zuri, quando dizem, não, Friburgo tem que se definir como uma coisa só. A única coisa que Friburgo é uma cidade multidinâmica, e por ser multidinâmica é que ela, tudo isso e muito mais. Sem dúvida, também me irrita nessa sessão irritação, companheiro. Quero lhe acompanhar quando as pessoas se referem à nossa cidade como Friburgo. Nova Friburgo, claro, Nova Friburgo. Iguaçu
se chama Nova Iguaçu. Não, mas aí você vai entrar numa polêmica brava. York é chamada de Nova York. Mas Rio de Janeiro é Rio, pô. Não, mas tá errado também. Tá errado também, mas é complicado. É Rio de Janeiro claro. e Nova Friburgo. Mas porque essa é uma um nome diferencial que propõe... Eu acho bonito demais o nome Nova Friburgo. Pois é, propõe a um momento de esperança, de renovação. Me irrita também, especialmente quando veículos de comunicação ou mesmo órgãos institucionais não têm esse cuidado. Evidentemente que numa conversa coloquial isso naturalmente acontece. Sim. Mas a gente tem que preservar esse nome, que é um nome lindíssimo. Verdade, verdade. Participação do Polete, do bairro Rui Sanglar. Coloca o seguinte: boa noite a todos do programa Cidade Real. É um prazer participar aqui. Nós é que agradecemos a sua audiência, que é motivo de prestígio para todos nós. Tenho acompanhado o trabalho do deputado e seu desempenho. Gostaria de parabenizar o deputado pela belíssima atuação dele na LERJ. E também pela lei do IPVA, que impede que o veículo seja recolhido por falta de pagamento do imposto. Ele é o único deputado da nossa região que mais fez pelo povo da nossa cidade e região. Certamente é seu eleitor. Gostaria de saber se a lei do parcelamento do IPVA para servidores voltará à LERJ para votação. E quando voltará? Um grande abraço ao deputado, extensivamente ao apresentador, o que retribuímos, amigo. Obrigado. A gente até falou sobre esse assunto anteriormente, mas a gente repete aqui de forma objetiva. A questão do reboque está definida, né? Não pode ser rebocado por falta de pagamento de IPVA. E com relação ao parcelamento, foi vetado pelo governador, está em tramitação para poder ser analisado esse veto e a gente espera fazê-lo nos próximos dias. Inclusive, se não me engano, está quase vencendo esse veto. E se tiver vencido, nós vamos brecar a pauta da LERJ essa semana para não votar o pacote de maldade. Existe a possibilidade? Existe. Se o veto tiver vencido, a gente vai até via judicial para que a gente possa interromper e até tentar segurar a questão do aumento da Previdência. Companheiro, participação do Hamilton da Silva Freire, da Chácara do Paraíso. Ele coloca o seguinte: parabéns pelo seu interessante programa, sempre com convidados ilustres, como o deputado estadual Anderson Nogueira. Estamos aqui na Chácara do Paraíso, nesta noite fria, ligadas na dinâmica da TV Zoom. Boa noite, meu irmão e companheiro. Se referindo à minha pessoa e também ao deputado estadual. Valeu, bacana. Não é só a noite fria, a noite do melhor frio do Rio. O colega engenheiro Heródoto Ben de Mello sempre dizia isso, que basta você abrir, por exemplo, a página do jornal o Globo, naquele setor ali que detalha com profundidade as condições climáticas, e comparar a temperatura dos municípios. Invariavelmente, a menor temperatura é de Nova Friburgo. E é um produto fantástico. É um produto que precisa realmente ser trabalhado, e essa ação do melhor frio do Rio, cara, tem que ser realmente intensificada e convencida a todos nós que nós temos esse item fundamental que muitos municípios gostariam de tê-lo e por força da natureza não tem. E que tem que abraçar. Se a população abraçar essa ideia e essa tese, ela vai se multiplicando de tal forma que é como as coisas viralizam na internet, né? Elas ganham uma proporção fantástica e a gente consegue ganhar recursos com isso. Exatamente. Companheiro, você também no começo do programa, eu quero voltar a esse assunto, se referiu ou se colocou quase que de joelhos diante de Santa Rita de Cássia, que está aqui neste momento. Eu pensei que você ia esquecer. Não, de jeito nenhum. Neste dia consagrado a homenageá-la, se bem que todo dia eu faço religiosamente, se colocando numa pretensa condição de, num futuro talvez breve ou nem tanto, ser prefeito de Nova Friburgo. Antes disso, temos eleições. Quais são as suas pretensões em relação às próximas eleições de 2018? Suri, acho que a gente vai trabalhar aí até o final do ano, né? E em 2018 a gente vai fazer uma análise para saber se serei candidato à reeleição, se não serei candidato à reeleição, mas possivelmente serei candidato à reeleição de deputado estadual. Mas te respondendo diretamente com relação às questões de Santa Rita, né? O fundamental é dizer, Suri, que eu entrei na política com um sonho de menino. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu disse à minha mãe:
eu vou ser prefeito de Friburgo. Muito bom. Mas hoje eu não vou dizer para minha mãe, eu não vou dizer para os meus próximos, mas dizer a população de Friburgo. Eu não tenho o sonho de ser prefeito de Friburgo apenas. Eu quero ser o melhor prefeito da história de Nova Friburgo. E para ser o melhor prefeito da história de Nova Friburgo, eu preciso me preparar para isso. E é o que eu estou fazendo. Me preparando para não ser apenas mais um prefeito, mas para ser o melhor prefeito da história de Friburgo. Muito Até bom. me emocionei. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Os convidados que têm vindo aqui e se acomodado confortavelmente nessa poltrona têm se emocionado. Aconteceu isso na edição da semana passada com o presidente da Câmara Municipal, ao falar também da sua trajetória, como você o fez agora, se emocionou e isso mostra transparência. Mostra autenticidade. Mas é importante dizer, né, sem querer antecipar nada aqui, eu só serei candidato a prefeito de Friburgo quando eu me sentir plenamente preparado para ser o melhor prefeito da história de Friburgo. Certamente é um bom nome para a disputa que acontecerá em 2020. Não, aí que está a resposta. Vai ser o melhor nome? Quando eu estiver plenamente preparado para ser o melhor prefeito da história de Friburgo, eu serei candidato, que não significa que será em 2020. Certamente. Mas estou me preparando muito. Certamente. Os interesses são legítimos. Agora, também já nessa reta final, você que é muito bom na dinâmica da comunicação, se manifesta assim de forma muito... eu diria, coordenada, muito objetiva, muito lógica. Deixe a sua mensagem para a população de Nova Friburgo. Há um ano de comemorarmos 200 anos, em que, por vezes, encontramos as pessoas absolutamente desesperançadas da atual situação, de perspectivas de mudança, e que se ressentem de uma palavra de otimismo, de uma mensagem de esperança. Então, como também com as outras autoridades, deixe a sua mensagem nesse mês de aniversário de Nova Friburgo. Friburguenses, né, de sangue, de adoção ou que foram adotados por essas terras, tenham fé, tenham muita fé, acreditem no nosso potencial, acredite no futuro, porque o futuro que nos vem é muito belo. Mas depende necessariamente do esforço de cada um de nós a partir desse presente. Que você reconheça que o seu passo é importante para essa bela caminhada que Nova Friburgo fez até aqui, mas é mais importante ainda para a caminhada de onde nós queremos chegar. De uma cidade que será a melhor cidade do Brasil. E nós vamos construir essa cidade muito juntos. Acredite no futuro, acredite em Nova Friburgo. Muito bom, companheiro. Um item extra pauta, mas eu acho que não vai caber nesse momento, até porque não temos mais tempo, é falarmos de sua paixão pelo futebol, referentemente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Você aceitaria uma entrevista em conjunto com o Dr. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, presidente do Vasco da Gama, ou sem chance? Não, Eurico é um personagem, Eurico é um falastrão, mas eu tenho que dizer uma coisa, o Abed foi muito ruim pro Vasco, viu? Sim. O Eurico também é muito ruim, o Vasco vive exatamente o que o Brasil vive, que é uma crise de lideranças. Mas, é verdade. Mas eu vou falar para você que, apesar de ser muito apaixonado pelo Vasco, eu sou mais apaixonado pelo Friburguense, viu? Sou apaixonadíssimo pelo Friburguense e eu fiquei numa dívida danada com o Decache, porque Decache queria que eu fosse presidente do Friburguense Antônio Felipe dia. Decache. E morreu me fazendo prometer que eu seria presidente do Friburguense um dia. Mas antes tem que ser prefeito de Friburgo. Companheiro, aqui. Abraços. Valeu, cara. Muito obrigado pela sua presença, pela sua deferência, pela sua, eu diria, informalidade ao aceitar a troca de agendas com o prefeito municipal, que certamente estará aqui na próxima segunda-feira, causando aí grande expectativa para a população friburguense, que aguarda a presença de sua excelência, engenheiro Renato Pinheiro Bravo, ilustre tricolor. Diga-se de registro. Também quero registrar, por oportunas presenças do companheiro Wesley, assessor do deputado estadual, que está sempre lhe acompanhando nessas entrevistas, como também dos queridos amigos Rony Peterson e Vanessa Andrade, que estão aqui nesta ocasião, conferindo ainda mais beleza à nossa atenta assistência.
Encerro definitivamente neste dia 22 de maio, dia consagrado a Santa Rita de Cássia, pedindo a Deus e, sobretudo, agradecendo a esta santa, mulher italiana, nascida em 1495 e que tem uma trajetória de vida absolutamente sensacional. Você que quer conhecer um pouco mais da história de Santa Rita, busque ajuda ao Santo Google, que existem inúmeros vídeos disponíveis, inclusive no YouTube, para você conhecer a vida e a obra de Santa Rita de Cássia, que tem esse nome porque nasceu nessa cidade na Itália, por ser uma história diferenciada de todas as outras, e que ela, juntamente com São João Batista, aliás, esse era o nome inicial de Nova Friburgo, derramem suas bênçãos, suas proteções sobre todos nós, neste mês em que celebramos os 199 anos da existência de Nova Friburgo, cidade fantástica, absolutamente diferente dos outros mais de 5.563 municípios brasileiros. Nova Friburgo é o que nos une e Santa Rita nos protege. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.